Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos mais uma vez iniciando o grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E é com muita honra que a gente abre esse momento com participantes ilustres de várias cidades, né? Temos a Pâmela do Rio de Janeiro, Dona Miriam de Piracicaba, São Paulo, Luiz de Três Lagoas, Sebastião Camargo de Três Lagoas, e eu e Eduardo aqui de Dourados. Não, Eduardo é de Itaporã, não é nem de Dourados, cidade próxima a Dourados. Somos todos de vários locais, nesse momento formando uma única sala, né, onde nós vamos promover um grupo de estudos de autoconhecimento. Muita luz para todos. Bom dia, Pâmela. Olá, muito bom dia. Mais uma jornada que se inicia e lá vamos nós. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e que a paz dos espíritos amigos continue no nosso meio. Bom dia, Dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Um ótimo estudo para todos nós e os internautas. Que sejamos esclarecidos cada minuto, cada segundo, né, para termos o nosso despertar da nossa consciência. Obrigada, Dona Miriam, retornando, gratidão. Bom dia, seu Luiz. Bom dia a todos do grupo e a todos que nos ouvem. Eu agradeço a grande oportunidade de estar aqui ao lado das pessoas que buscam a luz através da vivência. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Luiz. Bom dia, Sebastião. Hoje eu vou plagiar as palavras de um amigo eterno, Tomás Kimura. Bom dia com alegria, turma do bem. Que maravilha! Estamos, então, estudando a obra desse nosso querido irmão, que deu essa saudação com alegria, né? Essa obra aqui, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Se você ainda não adquiriu, pode nos pedir, né? Então, ou procurar nos canais, que nós vamos deixar no final aí, para que vocês possam acompanhar o nosso estudo, O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós estamos estudando a introdução e hoje, né, nós vamos concluir um tema super importante, né? Todos são, né, Sebastião? Não dá para falar esse aqui mais importante que aquele, né? Mas que nos chama bastante atenção, porque é o amor em ação. E a gente sabe que a gente escuta há mais de 2000 anos, né, a mensagem do Mestre, ela ressoa em nossos ouvidos, em nossa mente, porque ele veio apresentar para nós um amor diferente, né, o amor sublime, o amor que realmente ele ama incondicionalmente a todos, né? Então ele não tinha barreiras, né, nem culturais, né, nem sanguíneas. Então ele revolucionou na sua vivência de amar, né, e apresentando esse amor divinal para nós. E nesse item, introdução, né, sobre o amor em ação, a gente vai entendendo o que é a evolução e o progresso do amor em nós. Somos criados na força do amor, né? É o amor que nos cria, o amor divinal, olha que lindo, frutos do grande amor do Pai Celestial. E na Terra, quando estamos encarnados, somos frutos do amor de pai e mãe, né? Então, todos nós nascemos de uma relação amorosa entre dois seres. E assim são todos os seres que são criados, que nascem, né, dessa forma de união de dois seres. Então, mostrando para nós da onde vem a nossa essência, né? Então, mesmo a carne, ela tem a essência produto de um amor.
E o espírito nem se fala, né, Sebastião? E aqui, né, nesse momento, nós vamos concluir esse tópico. Vou pedir a licença já para o pessoal, antes deles comentarem, já faço a leitura, né, da releitura, porque nós já lemos a semana passada, se pode ser desta forma. E aí cada um faz um comentáriozinho, Sebastião fecha para nós, pode ser assim? De acordo, pessoal? Então vamos lá. Quem tem o livro, você vai abrir na página 65, é o último parágrafo que nós vamos ler hoje. Disse-nos Jesus: brilhe vossa luz diante dos homens, para que a vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Se nos originamos no seio da imarcessível luz incriada, sob a égide do Verbo Criador, nossa destinação como frações coaguladas da luz imarcessível, imagem e semelhança do Supremo Arquiteto, só poderá se fazer brilhar de forma perene quando nos fizermos instrumentos fiéis da fonte geratriz. À vista disto, mais radiantes nos tornaremos por efeito daquela outras, que haveremos de atrair pela ressonância qualitativa das boas ações. Ações coadjuvadas pelos eflúvios das frequências volitivas das atitudes que lhes são peculiares. Podemos começar aqui, né? Vamos lá, Pamela, o que você tem a nos dizer? Antes, eu quero, de certa forma, retroceder e fazer criar uma tese que pode estar errada, mas eu retrocedi lá para a primeira página da obra, que fala do amor e o amar. E eu acredito, pelo que eu entendo, né, que tudo dentro dessa segunda obra tem como a causa primeira o amor e o amar. Então, inclusive, o Sebastião nos falou uma coisa que eu achei muito interessante, que o dever é colocar esse amor em ação. Então, no caso, o que esse processo de autocura, que é a causa principal do livro, porque ele ensina a colocar esse amor em ação, na verdade, pelo que eu entendo, é a gente, vamos dizer assim, fazer brilhar a nossa luz. Aquilo que a gente aquilo que a gente já criou ao longo de todas essas eras. A gente lê o livro oculto e agora é hora de semear essa luz a partir das virtudes. Lindo. Eduardo, o que você complementa aí nessa fala ou deste parágrafo? O que você gostaria de nos dizer? Da grandiosidade da oportunidade em que nós nos encontramos agora, né? Porque nós somos uns dos projetos mais aperfeiçoados, né, da criação divina, e a gente ganhar essa oportunidade de você, dessa autonomia, e você ficar sabendo que você tem essa luz para ela brilhar. Então, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo,
uma compreensão dessa criação divina, dos percalços que a gente pode encontrar nesse trajeto, dessa caminhada, e ao mesmo tempo essa compreensão faça com que a gente nós sejamos únicos, né? Nós faremos essa caminhada nossa, é única. E ele nos convida aqui, como Mateus ressalta, para a gente fazer brilhar essa luz. Então, é uma escolha nossa, é uma oportunidade nossa. Não tem nenhum tipo de imposição, não tem nenhum tipo de determinação. Então, nós estamos condenados a ser felizes. Agora, cabe a nós fazermos esse trajeto. Então, isso é grandioso demais. E quando a gente tem essa consciência que a gente é lançado nesse mar, e a gente não sabe quando, mas nós vamos voltar de novo para esse todo, né? Então, a obra, como eu já disse em outras oportunidades, tem muita informação em poucas palavras, né? Eu comparo assim, um pouco com Joana. Então, a gente tem que mastigar bem cada pedaço desse para a gente poder deglutir e aproveitar. Então, o comentário que eu faço é esse: a oportunidade que nós temos em nossas mãos. Maravilha. Dona Miriam, o que te chamou a atenção neste parágrafo que lemos agora? No domingo passado, né, a explicação do Sebastião me deu assim essa luz, né? Pensei, por que eu estou dormindo? Minha sementinha tá lá enterrada, vamos brilhar ela. Por quê? Vou brilhar com a minha luz para me brilhar as pessoas, né, em torno, em volta de mim, para ela brilhar também como eu. Então, foi um chacoalhão que o Sebastião me deu, né? Que minha sementinha estava dormindo, né? Então, por que não florescer ela? Né? Eu tenho vários adubos, né? Eu tenho que regar ela. E ficar dormindo não vai acontecer nada. Então, essa luz, né? Eu tenho que ser a imagem, né, de Jesus, que nem no Mateus que ele falou, né, para o cego, né? Se você acreditar, você enxerga. Então, eu tenho isso daí para mim. Então, obrigada, Sebastião, pela chacoalhão que você me deu domingo, nas suas palavras. Obrigada, Dona Miriam, pontualíssima. Seu Luiz. Vou dar uma resumida também no anterior, né, em que nós chegamos à conclusão aí do parágrafo anterior que não precisaria estar completo essa conscientização, nessa ligação com essa consciência máter. Mas o imprescindível é estar nessa luta, em busca desse desejo e dessa coragem coercível, dessa vontade e dessa fé inquebrantável. Porque a pergunta que eu fiz para o Sebastião seria, né, e ele respondeu, que se eu teria que, no trabalho com Cristo, eu estaria com todas essas virtudes completas. E ele explicou, pelo menos eu entendi, que não, que bastasse o desejo sincero na busca de todas essas virtudes. Essa semana eu vi um general que estava saindo a reserva, e eu me esqueci o nome dele, vocês me desculpem, se alguém ficar sabendo, o nome me diga. E ele teve 33 anos de exército. E ele fez 33 situações que ele viveu do exército e que foi ajudando ele a compreender a vida. E uma delas me marcou bastante. Ele falou assim: viva a vida como se quando a morte
te procurar, ela já não te encontre morto. Para mim, me chocou, porque ele quis dizer que muitos de nós, né, ainda dormindo, ou então, como ele quis dizer, vivendo a vida mais morto, não daria trabalho nenhum para a morte levar você, né? Então, eu liguei essa, uma das 33 que ele disse, onde nós podemos até estudar, porque foi muito interessante o que ele falou. É que todo esforço que você fizer para sair do sono, para que a morte não te encontre morto já quando vier te buscar, e não sinta dificuldade nenhuma em te levar, seria um projeto exatamente de que ele está falando aqui. Aí ele torna a falar aqui, né, que a dona Miriam já leu, coisa, esse brilho em vossa luz diante dos homens, eu compreendo como um exemplo. É onde você viver o seu dia a dia a ponto de que as pessoas que te vejam, vejam o caminho que você está brilhando, caminhando. Um dia nós comentamos lá na fraternidade, como que se compreende qual que é a melhor religião? É os adeptos dela. É os adeptos sem muito esforço, sim, de querer que as pessoas compreendam, é a vida exemplar que essa pessoa faz, né, diante do trabalho, da família, do caminhar na rua, que vai dar uma propaganda daquela linha de pensamento que ele segue. Então, ele está trazendo essa situação. Ele fala uma parte aqui que ele fala assim que nós originamos no seio imarcessível da luz incriada. Vê que é uma coisa que remexe com tudo que nós temos aqui nessa parte aqui, né? Porque é uma luz incriada, quer dizer, ainda nós não temos compreensão de quem nos criou, qual seria a origem dele. E a minha filha era bem pequenininha, levava no centro lá de Marília, interior de São Paulo, e um dia lá falou sobre Deus, Deus criou nós, tudo, e ela, no caminhão voltando, ela falou para mim, ô pai, se Deus nos criou, quem criou Deus? Aí, diante do conhecimento que eu tive que falar que ainda nós não tínhamos essa informação. Mas ela, naquela idade dela, já pensou em compreender quem criou Deus. E o filme Poseidon, se eu errei, o Sebastião vai corrigir. Aquele povo que saiu da Terra, na Terra em destruição, estavam atrás de quem teria nos criado. Porque o homem milionário, ele queria que curasse ele, que ele continuasse a viver. Mais de 100 anos, e ele queria. Mas uma médica, ela queria profundamente compreender a criação do homem. E eles encontraram um povo, mas que não tinha nada de muita lucidez e que nos criou, mas que falou para ela que tinha alguém acima dele. E aí, o filme dá continuidade, para quem não assistiu, assista, que é muito interessante, e acaba destruindo tudo ali, mas ela não voltou para a Terra. Ela continuou com a nave sozinha, se eu não me engano, e em busca desse Criador. Só que ela ainda, na minha visão, ela não compreendeu que esse Criador estava dentro dela. Então ela ia continuar andando com a nave em busca desse Criador, e ela era uma cristã, que era muito rara já para aquela época do mundo, mas que ela estaria atrás desse Criador. Então, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, seu Luiz. E aí, para fazer uma análise geral das falas e com o texto, Sebastião. Vamos lá, Sebastião. Antes de iniciarmos, vocês estavam falando e veio uma frase. Jesus é a personificação do amor, nos ensinando a amar, despersonificando-nos. Ficou um palavrão, mas acho que deu para transmitir aqui. E quando falamos, Luiz, imarcessível, é algo que não termina,
que é eterno, que é incorruptível. E luz incriada é de Pastorino. Não tem como imaginar Deus sendo criado. Então, ele é a luz incriada. Ao mesmo tempo, o verbo criador e também a criação. Ele é as três coisas ao mesmo tempo. Isso até a gente já pode adiantar a propaganda de mais tarde. Vai ser mais ou menos assim o nosso papo de logo mais. Mostrando essas expressões de Deus, que tudo está nele. Mas atendo ao texto em si, quando falamos de brilhar a nossa luz, colocar em ação o que nós temos de mais belo e nobre em favor da nossa própria evolução, porque somos a soma de muitos, e do entorno, já que o compromisso encarnatório é a evolução pessoal e a nossa contribuição com a harmonia do infinito. Então, quando Jesus disse-nos, brilhe vossa luz diante dos homens, porque é nos enfrentamentos, é nos desafios que nós vamos mostrar quem somos. Aqueles que nos violentam a consciência com a calúnia, com a maldade, nós vamos mostrar que luz temos, ou se são trevas. Como Paulo de Tarso disse-nos, se o que nós estamos expressando são trevas, quão grande são as nossas perturbações. Ante o desafio do orgulho, Jesus recomendou ofertar a outra face. E a outra face do orgulho é a humildade. Então, diante de alguém que está sobressaindo orgulhosamente, quando assim falam, ou vendo ali o orgulho evidenciado, e às vezes queremos rebater, querendo ser maior no orgulho ao invés da humildade, ofertamos ou mostramos a nossa humildade. Diante da mentira, a verdade, diante da maldade, a bondade, diante da maledicência, a benevolência e assim por diante. Então, brilhar nossa luz diante dos homens, no contexto onde vivemos, para mostrar quem realmente somos. Porque a vida, o tempo todo, vai apresentar os desafios para que nós mostremos o que tem dentro de nós. Luz ou treva. Verdade ou mentira. Bondade ou maldade. Benevolência ou maledicência e assim por diante. Então, quando ele fala, veja para que ele, quem está vendo as nossas obras? Quem está nos conduzindo diretamente é o próprio Cristo, no nosso caso. Mas ele está falando de algo maior que nos integram a todo, ele e nós. E no momento ele chamou de Deus. Mas nós sabemos que, à época, ele estava falando do Cristo, governador supremo do planeta Terra, a quem ele se reportava, conforme Carlos Torres Pastorino. Então, ele é o médium do Cristo, a fração mais iluminada de todas as frações. Glorificar o Pai que está na nossa consciência, porque quando ofertamos o quanto de luz virtuosa que já desenvolvemos, é a nossa consciência que sai no lucro, porque ela expande. Porque é a mente que, em tese, gerencia o comportamento. E quem o torna ativo automaticamente é a mente subconsciente. Mas é a inteligência, o poder imaginativo, nossas memórias, nossos desejos, pensamentos e sentimentos que vão definir esse comportamento. E conforme a definição, o quanto de comportamento virtuoso transforma-se em mais virtudes ou na expansão delas para a expansão da própria consciência do Deus e do Cristo que existem em nós.
Se nos originamos no seio dessa luz eterna, incorruptível, incriada, sobre a égide do Verbo Criador, porque é Ele próprio, a sua potência criadora, como em nós, a nossa potência criadora. É a vontade, o pensamento, para Ele, o Verbo Criador, a vontade ou o pensamento, é o seu mecanismo de dar forma à sua criação, porque é nele. Então, nossa destinação, como frações coaguladas, personalizadas, individualizadas dessa luz, somos guardados as devidas proporções, em gênero e grau, imagem e semelhança, porque filho de peixe, peixinho é. Então, nós só poderemos nos fazer brilhar de forma perene quando nos fizermos instrumentos fiéis dessa fonte geratriz. Ou seja, em nosso tempo e lugar, fazer o que faria ele ou que ele faria se estivesse nas mesmas condições. Então, é fácil saber qual atitude tomar. Basta imaginar Jesus na atitude. Consigo 100%? Não. Consigo 1%. Já está bom, porque é com ele que eu estou fazendo a tarefa. Então, à vista disso, diante da situação, nós vamos nos tornando mais radiantes ou mais radiantes nos tornaremos por efeito daqueloutras. Esse palavrão é de Joana de Ângeles. Nós plagiamos. Eu acho o máximo daqueloutras. Então, daquelas outras criaturas que haveremos de atrair pela ressonância qualitativa dos nossos valores, das nossas boas ações. Porque nós vamos formar um imã que vai atraindo semelhantes e, ao mesmo tempo, contrários. Contrário ao que nós falamos professor e aluno, mestre e discípulo. Semelhantes são outros mestres, são outros professores, dentro da nossa pauta, para a nossa universidade ampliar-se. Então, essas ações são coadjuvadas, são amparadas pelos eflúvios das frequências volitivas. Volitivas é de vontade, pelas frequências de nossa vontade e das atitudes que eles são peculiares, porque a vontade é a maior de todas as potências. É ela que se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, segundo Miramês. E a vontade é exatamente o Cristo em nós, que é a gerente da própria mente, onde está centrada a alma, como um ponto de autoconsciência pura, como semente de luz, que somos nós, que estamos nascendo, como a Dona Miriam quer que a sua semente de luz nasça, cresça, floresça, frutifique e multiplique as possibilidades da sua expansão e iluminação consciencial. Maravilha. Temos dúvidas? Podemos seguir avante? Só falar uma coisa rápida, que quando a gente estava falando a respeito sobre essa divindade, inclusive o Luiz contou a história, né, de que a filha dele estava perguntando, né, quem criou Deus. E eu me lembrei que Deus né, é o eu sou. E aí me lembro muito daquela frase bíblica, né? Eu sou o alfa e o ômega, que Jesus falava, mas ele era um médium de Deus, né, do Cristo. Então, tudo está inserido, seja o micro ao macro cósmico. Então, tudo está integrando e tudo ama, porque tudo se relaciona. Então, o amar é esse relacionar um com os outros. E diante desse... Posso falar? Complementar? Claro. Então, diante desse processo evolutivo que o Sebastião expôs aí,
nós ainda insistimos nas castas. Nós insistimos ainda que tenham pessoas que são sempre luz, pessoas que ainda estão buscando, através do conhecimento, essa luz, e as pessoas que insistem em dormir. Então, até mesmo nas casas espíritas, a gente vê pessoas que chegam lá e falam, não, mas o Sebastião é outra coisa. Dá a impressão até que, como muito nós fizemos dentro da igreja cristã, católica, é que seria, sim, uma dádiva de Deus, que Deus deu essa dádiva para o Sebastião, de conhecer e viver a obra dele, e não nos deu. Nos deu o caminhão para trabalhar, uma enxada para capinar, né? E, na verdade, não é isso aí. Mas eu vejo, assim, que nós insistimos nessas castas. Nós queremos, confortavelmente, se manter ali em alguma situação de conforto. Ó. Bela reflexão, seu Luiz, né? E é bem isso mesmo que a gente vivencia. Aquilo que eu não dou conta é porque o outro ser, ou ele é gênio, né? E ele é mais iluminado que eu. Mas, na verdade, né, Jesus disse que vós sois Deus, e quando ele disse isso, né, e fareis muito mais do que eu fiz, ele apresenta-se como um de nós, né? Que aonde ele chegou, nós podemos chegar. Essa visão, às vezes, é esquecida. Por quê? Porque muito tempo foi nos dito que ele era daquele jeito porque foi criado assim, né? Então, a criação de Jesus é que ele já era um ser divino e foi criado assim. Então, aí quando você pensa num Deus justo, amoroso, bom, né? E que bondade é essa, né? Por que não criou uma cristã, um cristão também, né? Um ser crístico? Só ele foi, né, escolhido. Então, só para a gente começar a reflexionarmos aqui, né, que todos nós fomos criados para essa luz, né? E aí vai depender, lógico, do nosso exercício para esse progresso acontecer, né? E é um exercício diário. E é um exercício que é aí a eternidade, né, seu Luiz? Temos a eternidade, olha, né, aí isso nos acalenta um pouco, né, para não dar o desespero, né, da próxima, o que eu posso fazer, né? E assim nós sabemos, né, que não tem seres na escuridão, que todos os seres estão propensos à sua autoiluminação e de se tornar, como Dona Miriam colocou, né, um facho de luz, que eu seja essa vela que acende esse espaço hoje, né? Se eu não posso ser uma grande estrela, mas que eu faça o meu papel, que eu auxilio as pessoas, né? Foi muito, muito interessante, e isso é amor em ação. Posso dar continuidade? Alguém mais gostaria de... Posso? Então, vamos lá. Continuando, então, para finalizar essa introdução, né, do amor em ação, Sebastião nos traz assim: assim como serão aureoladas pelas fulgurações da sincronicidade vibracional coerente, e por intermédio dessas fulgurações, a posteriori, integrá-las-emos ao nosso foco consciencial. É assim que cada degrau nobremente sedimentado, multiplicaremos as possibilidades de progresso integral e expandiremos a nossa luminescência coesiva, e o faremos impreterivelmente para a honra e glória da sempiterna fonte geratriz. Passando a palavra, mas aqui chama-nos a atenção, né, essa questão de vibracional coerente. Nasci e estou no local que me é próprio. Que lindo isso, hein, Sebastião? Forte. Quem gostaria de começar aí? Bom, eu quero começar a falar uma coisa que eu pensei no que o Luiz falou
antes, né, da leitura. Uma vez criado, não tem como descriar. Como ultimamente eu tenho ouvido a seguinte palavra: eu queria deixar de existir, mas não tem como. Então, se você não é criado dessa forma, existirão outras formas, mas uma vez criado a luz, né, que é o princípio inteligente, não tem mais como você voltar atrás. Tem sim como recapitular, fazer a recapitulação dos ensinamentos. Agora, não tem como você deixar de existir, né? Então, e uma coisa muito interessante é que, para mim, ficou claro que nós estamos nos unindo como uma pirâmide, ou seja, nós estamos nos unindo a outros seres, a outras partículas, e nós estamos nos tornando cada vez mais complexos. Como Sebastião fala, nós estamos diminuindo os espaços intermoleculares, né? Pode me corrigir se eu estou errada. Nós estamos nos tornando seres cada vez mais complexos e cada vez mais com mais informações, igual aquela vibração que você coloca na areia, que quanto mais grave, mais nuance ela tem, igual um calendoscópio, né? Então, seria uma nanotecnologia que você está falando? Exatamente, exatamente. E aí nós estamos aumentando a informação, mas ao mesmo tempo diminuindo o espaço. Só ver os nossos celulares, era um tijolão, né? Que a gente até brinca. Que é só jogar, né, na cabeça da pessoa, a pessoa já desmaiava, né? E hoje são coisinhas minúsculas que guardam giga de informações. E é isso que nós estamos rumando para. E eu me lembrei disso, da questão da fonte geratriz. Cada vez mais nós estamos nos aproximando dessa fonte, dessas informações, nos tornando seres mais belos, mais complexos e mais unificados com essa força. Só fazer uma correção na fala da Fâmila, que ela não se exalta nem se melindra, são teras de informações. Aqui tem 2 teras nessa coisinha minúscula. Exatamente, né? E o mesmo se processa organicamente, como a Pâmela tá trazendo aqui da área dela, né, da biologia. E isso é muito lindo, né? Esse processo, essa evolução. E quando falamos da vibração, eu lembrei, acho que ontem eu estava assistindo o Dr. Paulo Frutuoso, numa das mensagens dele, e aí ele coloca, né, a questão vibracional. Então, por isso que eu vi ali a questão da vibração que o Sebastião trouxe, me remeteu a essa memória, né, da questão vibracional e do regresso, né? Não há retrocesso na evolução. Mas nada impede, se a minha vibração não condiz mais ao planeta Terra, né, de eu ir para um planeta onde vibracionalmente condiz com a minha moral, com a minha evolução espiritual, mesmo que ele seja, entre aspas, né, atrasado fisicamente, né? Então, onde os espíritos estão primitivos ainda, se desenvolvendo. E aí, quando alguns olham, falam assim, houve retrocesso. Não houve retrocesso, meus irmãos. Houve, sim, o espírito não se adapta, né, à evolução do planeta que ele está, então ele vai, como todos os exilados que estiveram aqui neste planeta, e alguns ainda permanecem, porque têm vínculos de amor que são construídos, né? Olha aí o amor em ação. Olha o que o amor em ação faz, Sebastião. Né? Eu acabo deixando a minha comunidade, meu povo, e fico com o povo onde estou,
porque eu passo a amá-los, a respeitá-los, a querer que todos progridam também, né? Então, essa vibração aqui me chamou bastante a atenção. Mas vou deixar o pessoal falar. Eduardo, o que você gostaria de comentar aqui sobre esse trecho? Sim. Nós chegamos a uma oportunidade, né, numa situação, num estágio que, como nós nos colocamos à disposição de estarmos já nessa condição já hominal, e nós temos que andar para frente. Relembrando aqui, uma outra obra me veio à mente, da irmã Fox. Ela cita uma situação que o humano pode fazer, chamada a cisão do reino. São irmãos nossos que eles chegam num estágio que, pelo tanto de equívoco, né, do mau uso dessa autonomia que nós temos, ele tenta cortar os laços, né, com a criação divina. Ele quer fazer um caminho inverso. Ele quer sair dessa responsabilidade. Então, isso é muito grave, é muito interessante essa situação que nós estamos, de quando você chega de saber que essas fulgurações da sincronicidade vibracional coerente, ou seja, mesmo que seja vagaroso, nós temos que seguir em frente, né? São momentos de escolhas que nós fazemos que nós temos que exercitar a responsabilidade, a coragem, porque a gente olha para trás, vê esses outros reinos, né, pelo qual nós passamos. Então, se nós chegamos até aqui, vamos seguir adiante. Tem um grupo que eles fazem tipo umas encenações de humor, eu me recordei aqui agora o nome deles, e o Haroldo Dutra fez uma participação. Eles têm uma pequena encenação de como é criado o espírito, né? É bem lúdico, assim, mas... E ele fala, e o Haroldo vai fazendo a locução, né, dialogando com ele, e ele se vê sozinho, assim, ele fala, eu posso seguir? E aí ele fala, sim, pode. Mas toma cuidado, hein? Você tem um livre-arbítrio. Então, quando nós estamos aqui no meio dessa imensidade de possibilidades, tem que valer a pena, independente de qual seja o estágio que nós estamos, independente do que nós conseguimos, sem ter observar que fulano está mais adiante do que o outro, né? O que o Luiz citou aí, numa oportunidade, eu passei uma mensagem para o Sebastião, né? Que muitas vezes você fala sobre assuntos como esse e às vezes a pessoa fala, o Sebastião fala difícil demais. Mas é o que o Luiz citou, aquela zona de conforto. Então, se a gente não acompanhar, mesmo com dificuldade, resumindo um pouco, nós não participaremos, Adriana, desse caminho aí que nós já estamos nesse estágio e a qual a gente está indo de arrasto. Se a gente ficar para trás, será uma responsabilidade nossa. Né? Então, assim... São escolhas, né, seu Eduardo? Devido ao tempo, independente de qual seja o que é que tenha sido feito, independente do estágio em que nós estivermos, que a gente siga adiante, que nós não somos iguais uns aos outros. Maravilha. Dona Miriam, o que te chamou a atenção nessa leitura finalzinha aqui desse... Adriana, que nem a Pâmela, o Luiz, o Eduardo, né, comentou, que tudo é amor em ação. Se você não tem amor, você não consegue ajudar nobremente, né, o próximo. Se você for ignorante, você não consegue transmitir para ele o que é o amor.
Sem amor não tem evolução. Eu creio que é isso, que esteja errada, mas sem amor não tem essa evolução. Nós vamos ficar gatinhando, né, rastejando, né, e não temos essa luz que vai brilhar em nós para nós podermos passar a luz para os demais que estão em volta. Não é só ser humano, e também em animais, né? Eu creio, né, que animais também têm que ter essa evolução, porque senão, por que ele está? Eu já fui animalzinho. Será que eles me amam? Será que eu amo eles hoje? Como alguém me amou alguma vez, quando eu era animal? Então, é isso daí. Então, a gente tem que multiplicar, né, esse amor à luz do próximo, para que ele está dormindo, acordar. Ela me fez pensar aqui, né, para que foi criado, né, a ganância em nós, né? Por que existe ganância? Será que isso é um perfil que vem em nós, implícito? Ou será que a gente desenvolve isso por ignorância? Ou porque nós observamos, né, que o não amor à natureza expressa hoje vem muito forte com esse embate do espírito encarnado na matéria e de querer possibilidades infinitas, né, dentro da natureza para usufruir, né, e não para repor e não fazer uso, como o Eduardo destacou, com responsabilidade, né? Então, o amor responsável, né? O amor que tem que ter, sim, né, esse primor pela natureza. E como a gente não fica com a memória do animal que fomos, né, e nem do vegetal e nem do mineral, só que está tudo em nós, a gente acaba desrespeitando, né? Então, a gente não se coloca na posição desses outros reinos. Seu Luiz, o que o senhor traz aí para nós nessas reflexões? Aí você foi longe aí, mas deu para compreender. Temos estágios aí de outros reinos que contribuem aí para se manterem vivos dentro da sua compreensão. Eu compreendi esse texto aqui. Primeiro, Sebastião, explicar novamente aqui esse texto que ele falou. Jesus é a personificação do amor, nos ensinando a não nos personificar. Eu errei o finzinho, ele vai corrigir depois. E aqui eu vejo assim, já houve essa situação bem para trás, em que os princípios inteligentes, as mônadas, elas fizeram essa sincronicidade vibratória coerente e se agruparam, integrando um foco só ardente. Hoje nós fazemos isso, porque o espírito não é um princípio inteligente. O espírito é um aglomerado desses princípios inteligentes. Aí que foi construído. Por isso que ele sempre nos alertou, as obras espíritas, que tem um grupo de pessoas vendo o que você está fazendo. Você nunca faz algo que esteja alguém assistindo. Então, dá-se a impressão que você vai perder a personificação. Porque ele fala aqui que a posterior entregá-lo-emos ao nosso foco ardente, pois a cada degrau nobremente sedimentado, multiplicaremos as possibilidades do progresso e expandiremos nossa luminiscência coesiva que é de união, de aderência, e o faremos impreterivelmente para a honra e a glória da sempre eterna fonte geratriz. Eu gosto até de usar essa palavra que é mais complexa, fonte geratriz. E um dia nós vamos tentar mudar. Então eu entendo assim, que talvez daqui um pouco, nós aqui que estamos vibrando no mesma situação, nós seremos um espírito um dia.
como Joana de Ângeles também falava, Bezerra de Menezes é mais de 1.000, é mais de 10.000, depende do médio. Então, possivelmente, ainda um dia nós integraremos um só espírito, que é essa vontade firme, que o Sebastião nos lembrou aqui, que a vontade é o Cristo interno em nós. Só isso. Obrigada, seu Luiz. Com essa fala do seu Luiz, nós estamos integrando um corpo, sim, né? O corpo de Sebastião Camargo. Vamos lá, Sebastião. A frase correta é, Luiz, Jesus é a personificação do amor, nos ensinando a amar, despersonificando-nos. Porque essa persona nossa vai desaparecendo até nos tornarmos um com ele. A semelhança do que Paulo um dia dissera, sigam-me, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, a minha persona quem vive. É o Cristo que vive em mim. E quando nós falamos dessa sincronicidade coerente, a Adriana até pode voltar à tela anterior, a gente começa no finalzinho para dar um sentido maior aqui na frase. Então, veja, falou tudo aqui de brilhar a nossa luz, que nós somos semelhantes a essa fonte geratriz. Então, diante disto, à vista disto, mais radiantes nos tornaremos por efeito daquelas outras quem? Porque eu vou brilhar a minha luz, vou entrar em ressonância com outras luzes e vou atraí-las. Veja lá, então, à vista disso, mais radiantes nos tornaremos por efeito daquelas outras que haveremos de atrair pela ressonância qualitativa, ou seja, pela vibração qualitativa de nossas boas ações. Ações que são coadjuvadas, que são ancoradas pelos eflúvios. O que são eflúvios? Algo que vai emergir de a fonte, eflúvios divinos. Então, essa fonte geratriz está chegando até nós, esses eflúvios das frequências volitivas, no caso aqui, dos eflúvios imanentes da nossa consciência, vindo na direção da mente para nos agraciar, fecundando-nos como pensamentos, por exemplo. Então, esses eflúvios das frequências volitivas, deixa lá no final ainda, das atitudes. Então, veja, os eflúvios estão saindo das frequências da vontade nas atitudes que eles são peculiares. Então, está nascendo, está florescendo, está frutificando. Agora pode seguir. Assim como serão aureoladas, lembra da auréola dos santos, da nossa aura, pelas fulgurações da sincronicidade vibracional coerente. Vocês sabem que sincronicidades são inúmeras coisas que acontecem em múltiplas dimensões, construindo a realidade que nós estamos buscando. Mas que coincidência, não, Jesus-cidência, ele que está no comando, está vendo o meu esforço, está fazendo convergir. Agora, vibracional é dos meus valores. E coerente, só para que vocês tenham a noção da grandeza da palavra coerente, um raio laser coerente. Quando você insere um raio laser coerente num centímetro, um pedacinho ínfimo de uma fotografia que você perdeu inteira, só ficou um pedacinho. Quando esse raio laser coerente é incendido naquele pedacinho da foto, ele reconstrói o holograma da foto inteira. Ou seja, então, essa vibração coerente, esses valores coerentes com essa sincronicidade. Ou dentro dessa sincronicidade que o universo, o cosmos, está conspirando em meu favor. E por intermédio dessas fulgurações, algo que está emergindo, saindo dessas atitudes. A posteriori, integrá-lo-emos, quer dizer, daqui a pouco,
Na sequência, integrá-lo-emos em nosso foco consciencial, porque tudo que estamos fazendo por nós mesmos. Eu não estou brilhando a minha luz somente para ajudar o outro. Eu estou convidando o outro a vir para o meu festim. Seja o outro frequências mentais, emocionais, psíquicas, físicas até, todas as frequências que compõem a minha realidade, como nós vamos estudar mais tarde na nossa série O Espírito do Espiritismo. Então, veja, é assim que cada degrau nobremente sedimentado, quer dizer, vivenciado conscientemente, multiplicaremos as possibilidades de progresso integral do ser, o ser espiritual, moral, psíquico, emocional, perispiritual, físico. Então, multiplicaremos as possibilidades de crescimento desse ser integral, isso multiplicando a possibilidade dele crescer, e ainda expandiremos a nossa luminescência com estas forças coesivas que faz convergir dessa sincronicidade para um foco de consciência, e o faremos impreterivelmente, preferencialmente, para a honra e glória sempre eterna da fonte geratriz, ou seja, para não envergonhar essa fonte, como se estivéssemos homenageando-a, como se falássemos: veja, o Senhor me concedeu 5 talentos, aqui, ó, eu multipliquei em mais 5. Eu conquistei mais 5 com esses 5 potenciais que me destes. Eu conquistei mais 2 com esses 2 que me destes, e assim por diante. Então, não é tão difícil. E a Pâmela vai preparar ali da pérola da obra O Consolador de Emmanuel. Para quem não sabe, Emmanuel, após a partida daquele moço que disse: agora eu preciso ir, há muitas moradas na casa de meu pai, porque ele era o gerente geral, se assim podemos dizer, com essa palavra quase chula, da codificação espírita, o espírito de verdade. Ele é que gerenciava a falange, o espírito da verdade. Deu a essa falange o que foi possível ser codificado e Kardec organizar. Agora, quem ficou no comando foi Emmanuel. Emmanuel é que filtrava, Emmanuel é que preparou Humberto de Campos para escrever o que escreveu. André Luiz foi o seu pupilo, e assim por diante. E parece que eu vou jogar um pouquinho de farinha no ventilador da Adriana e do Eduardo, porque a evolução só se dá pela recapitulação. Imagine onde Jesus estava, como era a sua forma. E ele voltou e animou a nossa forma. E disse ainda: eu venci o mundo, quer dizer, eu já passei por aí e só desce quem subiu, e desci e não me corrompi. E a gente volta a cada degrau que você avança, constrói um conhecimento, aí você volta para testar se você não vai se corromper e repassar o conhecimento para que os outros vençam o mundo também como você venceu. Então vamos lá, Pâmela, se já estiver no jeito aí. Microfone. Liga o micro. Então, vamos lá. Pergunta 33 do capítulo 1 do livro O Consolador, de Francisco. Pergunta 33, essa pergunta parece que tem um significado especial. Do livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, né? Foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Espírito, com E maiúsculo, em cada uma das suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com um embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie? Resposta:
Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade de que oferece à alma encarnada de se portar retamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito, com E maiúsculo, em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Aí eu entendi o seguinte, Sebastião, o papel dos espíritos missionários, que vão para um umbral e não permanecem no umbral, porque você comentou na live no Telegram algo que eu achei muito interessante. Quando um elétron ele é convidado para ser um próton, ele não volta ao estágio que ele estava naquele momento em que ele foi ser um elétron, ele desce um estágio mais abaixo para recapitular e voltar e refazer a sua romagem. E o mais interessante é que quando ele aceita voltar, o que há de mais nobre e puro dele sai fora dele e forma a sua consciência, forma o fóton. Ele chama de salto quântico. Ele volta da camada externa para as mais internas. Aí ele deixa o que há de mais puro e vai buscar algo mais nesta roupagem anterior. Mas Emmanuel já corrigiu uma frase que ele colocou aí que não é regra geral. Ele disse, é regra geral esse recapitular. Quem sobe precisa descer para dividir o conhecimento e conquistar outros para o seu festim. Porque toda vez que você desce, você cria veículos de expressão da mente ao físico e tudo que você promover nesses veículos, segundo Emmanuel, a mente, por exemplo, é que constrói os elementos da superconsciência. E na encarnação você vai construir uma mente só para você. Você vai construir um perispírito para que ela se manifeste. E o perispírito vai evoluir até se confundir com ela. Você vai construir, o perispírito vai construir um corpo físico para manifestar-se por seu intermédio. E ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. Então veja quantos seres você leva para o seu festim encarnando. E se você não encarnar, você expande sua consciência nesse sentido de quantidade de elementos e até de qualificação? Jamais. Você pode ficar lá na sombra e água fresca, sem esforço, por exemplo. Leia uma revista pornográfica e vê se você vai expandir o seu cérebro. Você vai movimentar no máximo 4 áreas. Agora, lê uma revista científica, você vai movimentar de 27 a 33 áreas. Então, qual o conteúdo que enriqueceu a tua mente e ajudou a expansão da sua inteligência, por exemplo? Por isso é uma questão da lei. Só desce quem subiu. Ou você avança um degrau, como a Adriana, que é professora, e depois tem que lecionar. Então, ela pode seguir, falando, eu só quero estudar. Pode ser doutora, como ela já é pós-doutora, e não divide nada. Ali fica lá aquela coisinha xoxa, tem lá o diploma de doutorado, mas não tem a experiência de dividir, porque o maior prazer, a maior felicidade para o espírito, ele voltar para compartilhar. E não importa se alguém vai reconhecer, se vai ser grato, ele está fazendo o seu exercício. Jesus não esperou gratidão, tanto que no final lá ele disse, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas não se magoou, não se melindrou, não sofreu nesse sentido grosseiro do termo que nós falamos de sofrimento, porque sofrimento é uma opção. Ele não esperava de quem não tem.
Ele sabia o que ia encontrar, porque se ele é representante do rei do mundo, e está aqui cuidando dos negócios do pai dele, será que ele não sabia o que ia encontrar? Ninguém encarna iludido, enganado. Você encarna, normalmente somos nós que programamos a nossa encarnação, salvo espíritos que não têm condição de fazer isso, a equipe responsável por ele, ou o ser no qual, ou do qual ele faz parte, faz o processo. Como você percebe na recapitulação, quando liga-se o espermatozoide com o óvulo, é minério, é água. São gotículas gelatinosas da água. Então, você está recordando suas experiências nos minerais. Agora, convença o povo a se unir para formar as células vegetais em você. Porque se você desprezou esse povo ali, já vai faltar gente. Fala, não embarco com você nesse negócio. Você me maltratou, você punha água no copo, jogava metade fora e basicamente o seu corpo vai ser água. Nós estamos fora do seu processo. Aí já vem com falhas na base estrutural. Nasce com ossos frágeis, por exemplo, que a base do osso é água. E depois, se maltratou os vegetais, e você está lá recapitulando, agora aparecendo lá um vegetal como se estivesse germinando, e a moçada fala, com você não embarcamos, você deixava a gente apodrecer na geladeira, então vai faltar também, quando chega na hora de parecer com o animalzinho, fala, nós também não embarcaremos com você, e nasce com falhas congênitas, e assim sucessivamente. Então, essa recapitulação para ver se você foi um aluno dedicado, se você foi um aluno obediente, disciplinado, e conforme a lição O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, se você obedeceu, agora alguém vai te obedecer. Por isso, os filhos de hoje ficam preocupados, como serão meus filhos? É fácil, como você está sendo como filho? Então, seus filhos vão fazer exatamente o que você está fazendo com seus pais. Isso é regra da lei. Então, você vai experimentar o que você está semeando. E já falei demais para o meu tamanho. Só uma coisa, Adriana, uma pergunta que eu quero fazer para o Sebastião. Então, quer dizer que nenhuma experiência é inválida. Por mais que você seja um Gengis Khan e tenha que recapitular, aquilo que é de mais nobre em você vai virar a sua consciência, então, nesse processo de recapitulação. É isso que eu entendi? Exatamente isso, porque tudo está sendo coordenado pela suprema sabedoria, que nós chamamos de onipresença, a supervisão. Então, só acontece o que precisa naquele contexto. Às vezes você percebe o Gengis Khan é um instrumento divino para que aquela aldeia inteira que fez algo parecido num passado recente passe pela situação. Por exemplo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Todos os elementos que passaram pela experiência foi da época do Hitler. Descendentes de alemães, o gás era o mesmo das camas de gás, o dia que aconteceu, o dia que se comemorava o Holocausto, não sei como que comemora um negócio desse. Lembrar é uma coisa, mas ele ainda usou essas palavras. Então não tem coincidência, tem Jesuscidência. Então, hoje, se lembrarmos lá das torres parecidas, que a gente não pode nem falar o nome das torres até hoje, que derruba nossa live, tem alguém que abaixou para amarrar o cadarço. O cadarço soltou, ele pisou no cadarço. E a hora que ergueu-se, o negócio estava desabando. E caindo retinho, assim, ó. Como que cai reto assim um negócio bateu na torre? Se bateu na torre, tinha que cair de lado. Então, se caiu reto, tinha lá dinamite explodindo a base, ó. Cai bonitinho. Aí cria um baita holograma aparecendo com um jatão, né? E todo mundo acredita. E daqui um dia vai fazer Jesus aparecer com aquele mesmo holograma aqui. Ó. Você vai pensar que é ele que está descendo, você
não tem a espiritualidade para saber o que é e o que não é, e vai cair no conto da carochinha aí de outra vez. Então, cria um holograma, porque em São José do Rio Preto, um vento passou com a velocidade num prédio que estava em construção e o prédio caiu, só que caiu de lado. Invadiu a rua e etc., derrubou várias casas. Agora, como que cai? Numa pancada, num jato, que deveria, no mínimo, estar a mais de 500 por hora, que ele chega a 920 por hora, e cai retinho. A mim não convence. Pontos de interrogações aí para vocês ficarem pensando. Mas para a gente ir encerrando, né, vou anunciar que na semana que vem a gente termina a introdução, será? Esperamos, né? Mas a gente vai estar lendo o último tópico, que é o último capítulo da introdução. Só um pouquinho que as minhas páginas aqui deu uma volta. E o título é Vendo a Obra, Vê-se Deus. Vamos fechar com chave de ouro esse ano, Sebastião, né? Espero que você tenha aí curtido, né? E que você esteja aprendendo como eu estou aprendendo a cada dia, né? Essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse grupo de estudo nos faz realmente, né, a gente evoluir um pouco mais em termos de ciência, em termos de consciência, em termos de experiências. Que Jesus ilumine a cada um de vocês. Vou passar aqui a fala para cada um dar sua fala final e para o Sebastião fazer aquele fechamento, né, e com o convite para mais tarde. Pamela. Agradecendo a oportunidade e lembrando que os ensinamentos do despertar da consciência, elas são em uma crescência, ou então, o que ele falou hoje vai ter encadeamento para o seguinte, se caso não, eu não entendi, volta não só os estudos da Adriana, mas também as lives, os programas, as palestras, o YouTube, as redes sociais do Despertar da Consciência são uma biblioteca viva e atuante. Então, não fiquem em dúvida, pesquisa, estuda, se aprofunde na ideia, porque à medida que nós vamos assimilando, isso vai sendo assimilado de forma espontânea que a gente não compreende. Aí, quando o Sebastião fala, era isso então que ele quis dizer. Então, é um convite ao estudo e à busca constante. Eduardo, suas palavras finais. Geralmente, as pessoas costumam ter aquele chavão, né? Da onde eu vim e para onde eu vou. Eu estou naquele estágio agora de a que horas são dessa minha oportunidade nessa atual existência. A que horas são o aproveitamento que eu estou tendo, como que eu estou me comportando, porque em todos os instantes da minha vida eu tenho procurado aproveitar e exercitar tudo isso que nós falamos aqui. E essa mágica da vida, entre aspas, como se fala, nas pequenas frações, a gente coloca em exercício tudo isso que a gente fala aqui. Dentro de casa, nesse reaprendizado que o Sebastião citou, dessa rememoração, né? É a dádiva do esquecimento, da convivência com os filhos, fora do trabalho, dentro de casa. Então, que a gente possa aproveitar nos mínimos detalhes essa oportunidade. Eu, particularmente, tomei uma decisão e comecei a estudar o Sublime Peregrino, um estudo sozinho, metódico,
Então, eu pude compreender a grandiosidade que esse ser, né, como o Divaldo cita, ele se colocou em holocausto por nós, né? É da gente aproveitar dentro do nosso nosso mundo ainda em desenvolvimento e ter ele como uma referência suprema. Então, muito obrigado pela oportunidade da vida e de estar aqui com vocês. Obrigada, Eduardo. Com a fala, dona Miriam, sua mensagem final. Gratidão por essa oportunidade maravilhosa, os esclarecimentos que todos da sala passam, né? Cada um, eu estou pegando um pedacinho de cada um, né? E guardar na minha, como que eu vou dizer assim, na minha memória e pôr em prática no meu dia a dia. Né? Iniciei também um estudo bem pequeno, mas é de grande valia. Comecei durante a semana, como a Adriana já indicou, né? Deu uma orientação para mim, convidei um casal de amigos, aí nós iniciamos um estudo, né? De quarta-feira, terça-feira à tarde, a gente leu o Evangelho, leu o livro Cura-te a ti mesmo e o Livro dos Espíritos. Então, isso vai me ajudar cada vez mais a esclarecer e desenvolver um pouco essa timidez, como eu digo, de falar em público. Gratidão a todos. Obrigada, dona Miriam. Olha aí, Sebastião, frutos e frutos. Vamos lá, seu Luiz. As considerações finais nunca são finais. Sebastião sempre põe um ponto num conto e deixa a gente com a cabeça sempre sendo coçada, né? Agora falou dos holocaustos, né? Dos hologramas, falou do holocausto também, mas falou do holograma, os defensores daqueles prédios que são parecidos, falam que a batida foi num tanque d'água poderosíssimo, muitos milhares de litros de água, e por isso que o prédio desceu, mas todos nós sabemos que para derrubar um prédio aí tem que ter um engenheiro muito bem preparado e saber exatamente onde pôr as bombas, porque senão ele não cai daquele jeito. E muitas vezes, nem com todo esse preparo, ele não cai daquele jeito. Aí caiu. Né? E a gente para a gente reflexionar. Hoje estamos vendo aí pessoas agindo até na criação, né? Nações aí sendo governadas aí, uns falando clones, outros falando que são pessoas muito bem personificadas, até com mudança de DNA, trabalha na mente deles. Então, são coisas aí que eu não descarto de jeito nenhum. Eu mantenho, sim, que o humano é capaz de muita coisa, mas sempre com a permissão dessa fonte geratriz. Que a hora que ela resolver, ela já resolveu tirar o cara do cenário, mas o humano ainda conseguiu colocar alguém no lugar lá, ou parecido, ou clonado, e não é só da nossa nação, não. Várias nações aí estão sendo dirigidas por esses seres. Então a gente tem que ficar atento e não desanimar. Obrigado a todos aí. Obrigada, seu Luiz. Meu irmão Sebastião, com você. Então, vou instigar vocês para mais tarde, às 17h30. Da obra O Livro dos Espíritos, questão número 15. O que pensar da opinião de que, ou melhor, 150, da opinião de que todos os corpos da natureza, todos os seres
todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiria, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? E a resposta à época foi: o homem, não podendo se fazer Deus, quer, pelo menos, ser uma parte dele. Para a época, não esqueça com Leon Denis que a doutrina espírita não dogmatiza e ela é uma doutrina viva que progride por evolução. E aí vocês lembram aqui na sequência com Ebbe Sajan. A obra chama-se Bases Científicas do Espiritismo. Se são bases científicas, não é qualquer obra. E ele começa assim, no capítulo 1 da obra. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele é a mônada primitiva, a primitiva substância. Todas as outras mônadas são figurações dele. E aí, não somos parte dele? O resto da história vocês vão ver mais tarde. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida, ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.